Olá, muito boa noite a todos. Começando agora a nossa live, um pouco atrasadinha. Tive um probleminha aqui com o suporte do celular, mas vai dar. Qualquer coisa pode acontecer de cair o suporte e cair o celular, mas, mas nós vamos conseguir fazer a transmissão, né? Oi, Nicole. Boa noite, seja bem-vinda. E aí, pessoal, vão se chegando, me dando um oi. Adoro ver vocês chegarem, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as princesas Disney. Eu já comecei derrubando coisa aqui, né? Mas tudo bem, deu certo, conseguimos entrar no ar. Isso que é importante. Boa noite, boa noite. Sejam muito bom ver vocês, ainda que virtualmente. Oi, Nilce, hoje tu tá ao vivo, que legal, porque eu sei dos teus feedbacks das lives depois, né? Muito feliz que tu tá aqui. Agora a gente sente a energia, né? Troca energia quando a gente está sintonizado no mesmo momento. É um pouquinho diferente do que quando a gente assiste depois, né? Não sei se sou só eu que acho isso, mas eu tenho a sensação, assim, que a gente tá mais próximo, né? Mais perto, mais. Boa noite, Karina. Boa noite, Patrícia. De Osório. Então, hoje a gente tem, pessoal, aqui, ó, Brasília. Olha como esse mundo é pequeno, né? Brasília, Santa Cruz do Sul, Osório, Santana do Livramento, Ribeira, né? E, enfim, todo mundo juntinho nesse horário, né? O que vocês acharam do assunto hoje? Por que eu resolvi falar das princesas, né? E o título que eu coloquei ali, Princesas Disney, da fantasia à realidade. Foi porque vocês já devem ter visto, e eu recebi primeiro uma série de quadrinhos em espanhol, até eu publiquei os quadrinhos em espanhol, sobre se as princesas Disney fossem na terapia, né? E aí agora eu tenho visto esses mesmos quadrinhos em português, vários, né? Eu não repostei os quadrinhos em português, porque eu já tinha colocado em espanhol. Mas achei muito legal, porque é uma coisa que, assim, eu adoro desenho animado, não tem problema nenhum de dizer, né? Mexe com o imaginário. A gente sabe que muitos contos da Disney são já mais antigos, né? Que eles adaptaram a história para desenho. E a gente percebe uma mudança, né, nas princesas e na forma como elas se apresentam, como elas eram vistas antes e as princesas atuais. A gente percebe isso. Oi, Marcinha, boa noite, chegaste. Bom, e é importante a gente conversar também disso, né, contextualizando para a situação atual, para nossas vivências, para o nosso imaginário em relação a relacionamentos e até da forma como isso afeta a gente, as meninas, né, principalmente, mas os meninos também, né? Como é que são afetados com essa visão de um relacionamento romântico, né? E aquela visão do e foram felizes para sempre, como se só o fato de se encontrarem, plim, né, já fizesse tudo, porque na verdade começa ali, né? Começa ali, o e foram felizes para sempre, na verdade. E enfrentaram muitos desafios por muito tempo, né? Não necessariamente permaneceram juntos e tudo mais. E como é que se encontraram, né? Então eu achei muito legal as colocações das princesas ali, dessa dinâmica dos quadrinhos. Depois até posso deixar aqui no Facebook para quem quiser olhar os quadrinhos. Mas eu vou ter que colar aqui porque eu não me lembro de todos, né? E um dos primeiros que tinha era da Mulan, né? Eu não sei se vocês lembram a história da Mulan, mas a Mulan, ela se fantasiou, né? Ela se vestiu de homem. O que aconteceu com a Mulan? O pai dela teria que ir para a guerra e ele já tinha uma certa idade, né? E ele não tinha um filho, homem, que pudesse ir, né? Na verdade, era um filho que deveria ir.
Então, quem iria ser chamado era ele, né? E ele estava doente, se não me engano, né? Ele não tinha condições físicas mais de enfrentar uma situação dessas. E a Mulan resolve ela, então, se vestir de homem e se apresentar como a filha dele, o filho, e vai para a guerra e salva a China, né? A China que nós estamos. E aí eu. E ela tinha uma questão de aprovação do pai, né? Ela precisava muito da necessidade de se sentir aprovada, de se sentir parte. E a gente percebe do ponto de vista das constelações, né, também que a necessidade de salvar o pai. Né? Quantos de nós não temos a necessidade de salvar o pai, salvar a mãe, e às vezes a gente sacrifica com o sacrifício da nossa própria vida, das nossas, dos nossos compromissos, né? Com o sacrifício até de tudo, né? Mas enfim. E aí o terapeuta, né, que é uma girafa, diz: Uau, então você salvou a China para ter aprovação da Terra. É algo a se pensar. O que que nos motiva nas nossas ações, né? Claro que é legal mostrar a saga da mulher que foi forte, que não se rendeu à situação do momento e que enfrentou, mesmo tendo que virar homem, né? Porque ela foi para o exército como se homem fosse. Mas a gente tem que perceber quais são as nossas motivações, né? O que que faz a gente ir à luta, né? E se a gente está bem com isso, ótimo, né? Se o resultado é positivo para nós e se isso nos deixa bem, tudo bem. Mas se não é, é necessário coragem para rever. O da Mulan é o menos relacionado a relacionamentos de casal, né? Os outros todos têm, apesar de que, né, a Mulan se apaixona pelo príncipe, que era o general ali, sei lá se era general, se era algo da guerra. Tem outro muito interessante que é o da Rapunzel. E achei muito legal, porque, claro, tem a história da Rapunzel, do ponto de vista tradicional, ela é diferente da história da Rapunzel que a Disney trouxe, né? É uma das princesas mais modernas. E de repente até vou deixar a Rapunzel um pouquinho de lado agora para falar nas outras, porque a Rapunzel é é da princesa da nova geração de princesas Disney, né? Uma interessante é a da Ariel. Vocês sabem quem é a Ariel? A pequena sereia. Então a Ariel está na terapia e o terapeuta pergunta para ela: então, basicamente, você mudou por completo para poder se encaixar no mundo dele. Já pararam para pensar na história da Ariel? Ela tinha uma vida submarina, né? E ela fez um trato com a bruxa, né? Para perder o rabo de sereia e ganhar pernas. Ela mudou drasticamente o jeito de ser dela, o gosto. Quantas mulheres fazem isso em busca do ideal romântico? Se anulam para poder se encaixar no mundo do outro. Entrega tudo, sem nada. Não há, e não estou falando só das mulheres, eu falo aqui especificamente da mulher, porque a princesa, ela, as nossas meninas se identificam com as princesas, né? Mas a gente pode imaginar que também o menino pode olhar isso e pode assumir tanto a postura da Ariel quanto a postura do príncipe, de esperar que você mude completamente, venha a mim, né? Não são relações funcionais. Não há o equilíbrio das trocas, né? Que a gente percebe que é fundamental dentro de uma relação. A gente não olha o outro em nível de igualdade, são as nossas carências que falam aí. Eu preciso tanto do outro, porque eu me sinto incompleta, me faltam coisas, que eu topo qualquer negócio, eu topo deixar de ser até eu mesma. E isso não é saudável. Isso tem um preço, gente. E um preço terrível de se pagar. Né? Claro, a pessoa pode optar por pagar esse preço, mas é necessário também estarmos conscientes disso. Né? Até que ponto eu posso desistir de mim mesma, me abandonar
E isso também não é um peso, não é demais para o outro. Porque quando as coisas derem errado, isso vai aparecer, né? Quando as coisas forem, de repente, né, não tiverem mais dando do jeito que eu acho que tem que ser, eu vou cobrar. Interiormente as pessoas fazem isso e exteriormente também. Ou eu vou me deprimir se eu não cobrar verbalmente, ou eu vou virar uma megera. Porque é uma escolha, eu fiz essa escolha. E aí eu não assumo que eu me decidi por isso. Eu jogo no outro, porque eu fiz tudo, porque eu abandonei meus gostos, a minha vida. É um peso para o outro também. E ele também pode escolher, né, pagar o preço de ter isso nas costas. Mas isso faz bem para um relacionamento? São coisas a se pensar, né? Muito bonitinho, né? Romanticamente falando. Dois que se bastam e que um faz tudo e vive tudo para o outro. Não se sustenta diariamente. Não é um amor que leva para o mais, é algo que nos leva para o menos. E fala muito mais das nossas carências do que, né? Por isso que é importante a gente se tratar, do que do amor. Porque, de fato, isso não é exatamente. É um amor idealizado, não é um amor real. E aí, a gente olhando para a outra pergunta muito interessante que o terapeuta fez para Branca de Neve. Achei fantástico essa. Né? Imagina a Branca de Neve contando essa história. Você foi viver com 7 homens desconhecidos e aceitou comida de estranhos. Me surpreende o quão rápido você entrega a sua confiança. Forte isso, né? Eu entrego tudo e confio absolutamente. Não que a gente precise viver desconfiado, mas ter cuidado consigo mesma. Prestar atenção onde a gente está se, se enfiando, se colocando. Se aquele lugar é o mais adequado para mim, isso é autocuidado, autopreservação. Quando que eu deixo de ter isso? Quando minha autoestima não tá legal. Quando eu aceito qualquer coisa. Quando eu preciso desesperadamente, de repente, fugir dos meus dilemas internos, das minhas relações, e ali no caso dela, a madrasta, né? De repente representa o que essa madrasta para nós? Uma relação mal construída com a mãe? Talvez algo importante se olhar ali na questão, né? Do que ela foge e do que a outra persegue, né? E aí, em função disso, eu aceito qualquer coisa que vier depois, né? E o beijo do príncipe, não, né? A gente vai falar mais, um beijo na Bela Adormecida, mas é a mesma situação. Ela entrega a confiança dela para os primeiros que aparecerem e que oferecerem menor coisinha. E aí faz tudo, né? Porque para os anões ela fazia tudo. Claro que é necessário ter trocas. E claro que é necessário confiar. Mas a autopreservação, o autoconhecimento, o autoamor nos protege e nos liberta das perseguições. Que perseguições são essas, né? Tomar, esse papo que a gente tem várias vezes aqui de tomar pai e mãe, né? Estar bem com a fonte da vida. Isso nos dá força para enfrentar, inclusive, essas supostas perseguições, mesmo que sejam das figuras parentais. Porque aí a gente aprende a pôr limite. E isso aqui não me serve, daqui eu saio, né? E aí a gente tem o terapeuta falando com a Bela, da Bela e a Fera. A Bela é uma que me toca muito profundamente. Eu não sei se alguma dessas princesas mexe com vocês, se vocês querem me dizer, deixar aí o recadinho de qual delas, qual dessas histórias, de repente, mexe, ou vocês já tinham pensado delas sobre esses outros aspectos, né?
Então, a Bela é uma que me toca muito. Porque, primeiro que eu gostava muito, gosto muito da música da Bela e a Fera. E aí a gente vai até falar um pouquinho da música também. O Regis fez uma pergunta muito legal. Tu tá falando da Branca de Neve, que nós temos a Bela Adormecida também, ó. O Regis pergunta, ela despertou porque o príncipe beijou ou porque o tempo de despertar chegou? Pergunta boa essa, Regis, né? Às vezes a gente acha que foi o outro que nos trouxe o entendimento, o despertar, mas era o meu tempo, né? Era o meu tempo e de repente o outro foi um instrumento ali do meu despertar. E não necessariamente eu preciso entregar tudo para aquela pessoa que foi o instrumento disso. Porque nenhuma delas conhecia os príncipes, né? Nem ela, nem a Bela e a Fera. Não, a Bela e a Fera, não, desculpa, a Bela Adormecida, que é a mesma história, né? Do despertar com um beijo. E aí, só porque beijou e despertou, despertou o quê? Questionamentos para se fazer e coisas que se pode conversar também com as crianças, se for o caso, né? Mas a gente tem em níveis adequados ao entendimento delas, claro. Questionar isso, será que eu precisava disso para essa felicidade toda? O príncipe, será que é tão fácil assim, né? Essa coisa de imaginar que vem um príncipe num cavalo branco e vai resolver todos os meus problemas, né? E eu não tenho nem aqui a Fiona, né? Porque não tem, né? Porque tem a versão primeira da Fiona e a versão segunda da Fiona, que foi a versão que eu acho que não é nem Disney, é DreamWorks. Eu achei legal a forma como eles conduziram na DreamWorks. Mas mesmo assim, a versão primeira da Fiona, a princesa no castelo, aguardando, né? Que o príncipe viesse salvar do dragão. Gente, ele vem, né? Ele pode vir e me ajudar no meu processo de crescimento, mas eu não faço nada para isso. Eu fico esperando e aguardo, né? Que tudo se resolva porque ele está fazendo. É demais para os dois, é pesado para ele também. Percebem? Né? Como a gente tem essas coisas fortes, né? Mas voltando a Bela e a Fera, que eu disse para vocês que eu gosto muito da música da Bela e a Fera, e é um dos últimos, né? Inclusive saiu agora a versão. Saiu agora, não, né? Faz um tempo a versão com pessoas, né? Live action, acho que é que chama. E aí o terapeuta pergunta para ela: não importa quantos livros ele tenha te dado de presente, ainda assim ele sequestrou você. A gente não percebe isso. Foi uma violência tremenda. Ele manteve a Bela em cárcere privado, gente. Impedida de sair. Tu fica aqui. E quantos casos a gente conhece de mulheres que se apaixonam pelos seus sequestradores? Tem até um termo, agora foge o nome, mas tem um termo para isso. E agora estão romantizando um outro filme, acho que é 365, né? Muito romantizando a mesma situação de abuso, uma situação de abuso terrível. O cara sequestra a mulher. Dá 365 dias para ela se apaixonar por ele. E a gente acha lindo. Que nem o filme e o livro 50 Tons de Cinza. A gente acha lindo. É abuso. É violência. É coação. Não é romântico, né? E aí, e mais, né? A gente leu, ouvindo só um trechinho da música da Bela e a Fera. Olha só. Ela é linda, né? Eu adoro. E vou continuar cantando, mas olha se a gente presta atenção. E gosto do filme, vou continuar olhando, acho que vale a pena. Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai. O que é isso? Eu olhei para a menininha, ou olhei para o menino,
e definir, esse eu quero para mim. Então eu vou lá, vou insistir, não quero saber se ele não quer, eu vou fazer qualquer negócio para ele mudar de ideia, porque os sentimentos são fáceis de mudar, mesmo se a pessoa não queira ser, não queira estar comigo. E a gente canta, e eu vou dizer, nunca tinha me tocado da mensagem implícita, né? É forte, né? A gente não percebe isso. São mensagens ainda arraigadas de tempos antigos. Ó, Simone, ó. Boa noite. Em quase todos os contos, a vida da menina mulher só passa a ter sentido a partir de fatores externos. Geralmente, quando um homem entra em cena e valida sua existência. Ou seja, sem o outro, minha vida não tem sentido, não tem graça. É isso aí. Na maioria dos contos. E isso era muito forte. Mas o que a gente percebe agora é uma mudança. E esses dias a gente estava até comentando, né, a questão do mito do herói, que a gente só via isso nos filmes voltados para o menino, né? Agora a gente tem percebido, né, os filmes voltados para a menina. Essas últimas princesas já têm uma outra visão. Elas querem algo, elas passam pena, passam por 200 mil dificuldades, e aí, no final, elas se questionam, elas duvidam do seu potencial. Isso é o mito do herói, né? Até que elas conseguem, né, chegar lá, alcançar. Então, e veja-se isso em Valente, por exemplo, que já é que não busca um parceiro só, né? Não é esse o foco principal. São as princesas mais atuais. Ao mesmo tempo também, de repente a gente pode perceber até outras questões mais relevantes, né, de cunho de autoconhecimento sendo tratado na própria questão da, esqueci agora o nome da princesa, meu Deus, da Frozen, né? Mesmo assim, ainda há dúvidas, né, ali. Apesar de ser também já buscando esse mito do herói, há dúvidas até que ponto ela quer mesmo ir embora, ficar livre, né? Mas já começa-se a ter outros questionamentos, né? Já se começa a ter uma razão de existir que não seja um par romântico, que não seja algo externo. É, ó, a jornada, o que a Simone disse, a jornada do herói, da heroína, mas ainda o foco está fora. É, jornada do herói, falei mito, maluca. Ainda o foco está fora, claro. Claro, até conseguir fazer essa questão do autoconhecimento, mas isso é a necessidade do próprio desenho, né? Todos os filmes, as coisas, as músicas normalmente se dão externamente, né? Ainda o foco está fora, mas é hora da gente começar a conversar quando a gente assiste esses filmes. Por isso que eu sempre sugiro para pai e mãe, assistam junto e questionem coisas. Perguntem, será que está bem assim? Será que é isso? Isso dá certo? Né? Será que ela não podia, que nem a própria questão da, qual é aquela que tem que coloca o dedinho na, ai meu Deus, foi-se. A coisa que a princesa que põe o dedo na roca é a Bela Adormecida, né? Eles fazem todo aquele drama por causa da maldição, né? E aí ela põe o dedo na roca e eles mandam queimar todas as rocas. Isso sempre me remete ao nosso drama, e que é um drama real em relação às drogas. Mas a gente prefere não falar do assunto, não explicar. Né? Eu sempre me pergunto, e se o rei e a rainha conversassem com a princesa? Olha, existem as rocas. Olha, é perigoso. Pode ser que ela fosse, mas será que a história não era diferente? Né? Então, a Marcinha, né? Diz que gosta muito da Valente, princesa da nova geração, a Valente. Mas ainda, só que na Valente, a gente percebe o drama interno dela com a mãe, que é muito bonito, né? Que ela consegue depois
entender a mãe e fazer essa reconciliação interna com a mãe, né? Muito bonito, tá? Aquilo ali está dentro do drama da Valente, que daí tem o foco interno, Simone, né? Ó, a Liane Valente traz muitas questões interessantes, além do fato dela não precisar de validação masculina, a questão da relação com a mãe é muito forte, vamos falar da relação com a mãe. Então, outra princesa, né? Vamos olhar aqui dos e também a questão da Bela Adormecida. O terapeuta diz: falemos do consentimento quando se está inconsciente, né? Consentimento. São coisas a se falar com os meninos e com as meninas, né? Consentimento. Esses dias conversando sobre isso, mostrei essas figurinhas todas para os guris, né? O Arthur, quando olhou essa, começou a rir, né? E aí foi ótimo, porque daí a gente aproveitei e entrei rachando, né? A gente diz que eu não perco achando. Mas a gente tem que conversar. Tem 12 anos, tem 13, vai fazer 14 agora, mês que vem. Mas a gente precisa conversar sobre essas coisas, né? E aí ele já foi falando na Malévola, daí que é o filme, né? Malévola, naquele momento em que o cara corta as asas dela, que é um momento muito forte no filme, um momento terrível. E aí ele disse, pois também tem aquilo ali, né? Ele meio que embebedou ela no filme, parece, né? No filme, e cortou as asas dela. E aí eu fiquei rachando. Abertura, quando eu olhei essa cena, isso me remeteu muito ao estupro. E ele me olhou com os olhos. É? Eu digo, claro, porque é uma violência. Daquele nível, quebra-se algo, né, na pessoa. E então foi uma violência extrema. E aí já entrei mais rachando ainda. Uma das questões que a gente não discute na nossa sociedade, gente, é a pornografia, né? E a pornografia, ela traz, e a maioria das nossas jovens, e às vezes até crianças, já tem acesso à pornografia na rede, na net. E a pornografia, ela traz uma visão da relação sexual extremamente violenta, agressiva, focada exclusivamente num único ato, né? E ela gera uma noção de sexualidade, de sexo equivocadíssima nos meninos. E nas meninas também. Porque eles acham que é aquilo ali. Eles não aprendem o respeito, o carinho, o envolvimento sagrado da sexualidade. E aí, falei todas essas coisas que eu tô falando com vocês, claro aqui, né? Mas a gente tem que falar. Precisa se conversar. E aí, sempre que eu falo do sagrado, da sexualidade, né? O Arthur daquela risadinha, guri, né? Já nessa idade. E aí eu digo assim, filho, quais são as coisas que tu acha que são elementos sagrados que nós temos no nosso mundo? Tirando a questão da espiritualidade, né? Que não era esse o papo. Aí ele, o fogo, o ar, a água que a gente bebe, parará, piri, né? Fogo, água, acho que ele falou os 4 elementos. Aí eu digo assim, tudo bem. E essas coisas geram vida? Não. Pois é, o que gera vida? Aí ele já me olhou de novo com aquela risadinha, né? Eu digo, é o sexo. Tu quer coisa mais sagrada do que isso? Não tem. Então, né? E aí vocês criam, aprendem de maneira equivocada e geram milhões de traumas nas meninas e em você. Então a gente precisa falar essas coisas também, incluir esses assuntos. Mas voltando para as princesas. Eu falei isso por causa da Malévola, né? A Malévola não é princesa. Mas é interessante o filme da Malévola que nos mostra um outro lado, as razões pelas quais, supostamente, né, a Malévola teria feito isso. E aí na Cinderela, né? O terapeuta perguntando para ela: dançaram por algumas horas numa festa e agora ele é o amor da sua vida.
Fale-me mais sobre. A gente é terrível, né? Essa coisa de entregar-se e iludir-se, né? É interessante. E o outro, que também é muito interessante, o da Ariel, não, da Jasmine, que é a princesa do Aladim. O Regis tem um jeito de interpretar contos e mitos bem interessante. Imaginar que todos os personagens são aspectos da mesma psique. Exatamente. A IPA integra os contos. E vocês sabem que tem uma terapia que se chama análise de script. Inclusive o Bert Hellinger se baseou também nessa terapia, né? E ele diz que normalmente as pessoas têm um conto desses que elas fazem como script da sua vida. Eu não conheço muito o suficiente da análise de script para falar sobre, né? Então, mas eu acho interessante porque às vezes a gente se identifica mesmo com um desses contos e ele faz parte do nosso inconsciente, né? É bem interessante ver isso. Mas o da Jasmine, né? Achei legal. O terapeuta pergunta para ela, porque vocês conhecem a história do Aladim, né? Ele mente o tempo todo para a princesa, né? Ele mente que ele é um ladrão, na verdade, né? E ele criou toda uma história. E aí, o cara mentiu o tempo todo e mesmo assim você casou com ele? Às vezes a gente sabe que não é verdade, né? E insiste. E a gente não quer olhar a realidade, porque a gente queria que fosse diferente. E eu acho muito interessante porque a música, tema, né, da, da Jasmine, dessa história do Aladim, é um mundo ideal. Olha só que interessante. Já tá jogando pro ideal, não é o real. E eu adoro essa música também. E eu peguei o finalzinho dela para ver como às vezes a gente faz, como, né, a gente entra nessa só. Um mundo ideal feito só para você. Nunca senti tanta emoção. Mas como é bom voar, viver no ar. Eu nunca mais vou desejar voltar. Não quero olhar para a realidade. Eu quero viver nessa fantasia que eu criei, que nós criamos. E quando a realidade chamar, gente, olha o tom, né? Um mundo ideal, com novos rumos para seguir. Aqui é bom viver, só tem prazer. Com você não saio mais daqui. Eu não vejo. Eu idealizo. E é só quando eu estou de frente para a realidade que eu estou realmente vivendo. Mentiras, ilusões, aonde me levam, né? É interessante a gente pensar assim, né? Olhar essas outras coisas. Mas eu achei muito, e deixei por fim a história da Rapunzel, porque ao mesmo tempo tem um quê das coisas que a gente está vivendo agora. A Esther sempre fala, quando a gente fala na quarentena, ela sempre falava na Rapunzel, né? E, e claro, tem tudo a ver, né? Porque é a pergunta que que o terapeuta faz para ela. 19 anos confinada no motor, supõe que para você a quarentena não é um problema. Ela ficou todo esse tempo, né, se descobrindo, mas eu fico perguntando-me, né, o que prendia a Rapunzel? Porque enquanto ela era pequenininha, né, que a bruxa, né, pegou ela pequena, tudo bem, mas e depois? As crenças, né? A Marcinha tem a sensação que as crianças hoje idealizam menos do que nós idealizávamos antes, será? Não sei. Algumas talvez sim, outras não. Como nós, né? A gente só vai saber mesmo depois, né? Elas saberão. A tendência é o progresso, né? Oxalá, né? Mas eu achei interessante a Rapunzel, porque o que que nos prende, gente, internamente? As nossas ideias, as nossas crenças limitantes.
as nossas imagens internas, que às vezes são aquilo que eu falo de volta e meia, né? As historinhas que a gente cria na nossa cabeça, que nos impede de ir para a vida, de olhar para frente. A gente fica parado olhando para trás, porque aconteceu, porque não podia ter acontecido, porque deu errado, porque não sei o quê, ou eu não sou capaz. Esse final de semana eu tive um seminário bem legal participei de partes do seminário, porque o seminário era na Alemanha e era outro horário, claro, né? Então, o horário que o Brasil entrava era a metade do seminário. Assim. E aí, com a Sophie Hellinger, né? E a Sophie, as últimas coisas que ela falou hoje de manhã foram muito marcantes para mim, né? Até coloquei no Face. Porque o que que tu quer da vida, do mundo, né? O que que tu quer? Porque às vezes a gente diz, eu quero pouco, eu me contento com pouco. Então é pouco, eu entrego pouco. Então é isso, é o pouco. E aí a Sofia dizia, queiram muito e entreguem muito e recebam muito, peguem tudo que vier. E esse tudo que vier, gente, está incluindo o bom, o mal, tudo é um presente, é aprendizado, é algo que a gente elabora, mas não precisa ficar olhando o tempo todo para trás e querendo mudar. Não, foi assim. E agora eu olho para frente e vou pegar o que é meu, o que tem para mim, o que está me esperando. Mas eu achei interessante a história da Rapunzel, porque a história nova da Rapunzel, Enrolados, né, o filme, ela é muito legal, porque apesar do casal ter ficado junto, e ele é apresentado também como um ladrão no começo do filme, né, há uma mudança nos dois. E eu achei tão legal isso, porque acontece que o jeito dela ser mexe com ele. E o jeito dele ser também mexe com ela. Assim, ó. No filme Enrolados, a nova Rapunzel acredita que a bruxa é sua mãe. E nesse sentido, penso que nas crianças criadas dentro da bolha por pais superprotetores têm o mesmo comportamento. Não vou lá fora porque o mal está lá. É. Perfeito, Liane. Muito bom, muito pertinente esse teu comentário. E é interessante porque ela vai mudando à medida que ela vai indo lá fora. E ela vai percebendo que há coisas boas, que há coisas ruins e que é possível fazer algo. E ele, ao contato dela, ele vai percebendo que ele também não precisa seguir nesse caminho. Então há uma mudança nos dois. E eu acho lindo o final a música final, né, deles, que ela diz assim, ó, a música é Vejo enfim a luz brilhar. Claro que tem o tom romântico da música, mas a gente pode olhar para a música tirando também o tom romântico e olhando para as nossas questões. Antes de falar da música, eu vou acatar a sugestão do Regis aqui, que eu também estou lendo esse livro, a sugestão de livro Mulheres que Correm com os Lobos. Tem várias interpretações de contos. Sim, esse livro é fantástico. Vale a pena, gente. Tá? Se não me engano, é um livro que tem até PDF na internet, né? Não sei se é autorizado, mas enfim, tem. Para mulheres e homens, vale a pena ler. Então, a questão da Rapunzel, né? E da mudança que houve nos dois. Eu achei legal essa música que a gente pode olhar ela do ponto de vista romântico, sim, da mudança que os dois sentiram e um em contato com o outro. E quando um casal está disposto a crescer junto, cada um respeitando a sua individualidade, cada um respeitando o outro na sua integralidade, com as coisas que ele traz e enxergando além dele, né? Pode acontecer isso. Os dois possibilitarem um crescimento e os dois crescerem juntos e se tornarem cada vez melhores. Isso é muito jóia. E aí ela diz assim, ó, tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo, como tentei não ver. Olha que forte isso, para as nossas questões internas, não só de relacionamento.
presa sem saber quantos de nós estamos presos dentro de pensamentos equivocados, de ideias equivocadas, né? E aí ela diz, mas aqui, à luz das estrelas, bem aqui vejo o meu lugar. Sim, aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Quando a gente percebe, através, às vezes, da meditação, através da oração, através dos nossos pensamentos íntimos, né? E aí ela diz, veja enfim a luz brilhar. Já passou o nevoeiro. Já passou o nevoeiro para você? Já conseguem ver a luz? Veja enfim a luz brilhar. Para o alto me conduz. E ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo. E aí, no caso, ela diz, é você a luz. Mas podia ser, sou eu a luz. Nós somos luz. Nós temos um propósito divino. E às vezes a gente não consegue perceber porque a gente se deixa atender nessas coisas. E olha, Marcinha, ó, essa questão da bolha está acontecendo demais hoje. Nós todos estamos envolvidos em bolhas. Sim. E cercamos nossos filhos em bolhas realmente. E é muito difícil soltar eles. Eu preciso ficar me corrigindo o tempo todo para deixar eles viverem frustrações e dificuldades. Todos precisamos. As frustrações, elas nos dão ferramentas para nos desenvolver melhor. E a Eliane colocou aqui, ó, joia, o arquivo do livro das Mulheres que Correm com os Lobos. Gente, peguem aí e leiam, porque é um livro muito joia e nos ajuda muito. Uma hora a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre aspectos desse livro aí. Mas então, né, vamos olhar um pouquinho além, né, do que a fantasia nos dá. E eu sugiro aqui, como já falei outras vezes do filme que não tá naquela lista ali das figurinhas, do Moana. Acho que talvez seja um dos meus filmes prediletos de princesa. A Moana, que tem uma mensagem sistêmica fantástica dentro dela ali, dentro desse filme, que é a questão da ligação dela com os antepassados, né? Da necessidade de ir adiante, da consciência de culpa, tudo isso ali está embutido na história da Moana, é uma coisa tão linda. E eu gostaria de novo, falar para vocês, perguntar para vocês, né? Vou deixar nos comentários essa música da Rapunzel, né? Porque nosso tempo já foi. Eu vou deixar a música nos comentários. Escutem a música. Vejam, enfim, a luz brilhar. Mas não com esse olhar do é o outro a luz. Somos nós a luz, ó. Já passou o nevoeiro, né? E a luz me conduz para o alto e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Agora eu vejo. Sou eu a luz. Ela fala para ele e ele fala para ela, claro, né? Porque é uma questão romântica ali. Mas já se perceberam como a luz? Já conseguem enxergar a luz brilhar? O nevoeiro está passando para vocês? Ainda estão muito dentro dele? Procurem a luz. Ela está aí em vocês. Em cada um de nós está dentro e está nos conduzindo para o alto. Vamos confiar e seguir a luz que vai dissipando todo esse nevoeiro. Obrigadão, gente. Nos vemos quinta-feira e acho que nós teremos algumas surpresinhas aí no meio do caminho, mas eu conto depois, tá bom? Tchau, tchau. Amei estar com você.